Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências. Estamos aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. Quem está aqui comigo agora é a Márcia. Oi, Márcia, tudo bom? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. É esse sistema que é tão importante para a nossa digestão. Para que a gente tem que se alimentar, né? O porquê e como cada um dos órgãos que compõem o nosso sistema digestório irá atuar em conjunto para que ocorra o processo da digestão. Essa aula é dedicada então ao 8º ano do ensino fundamental e nós iremos trabalhar a habilidade de reconhecer a importância da passagem dos nutrientes e também da água pelo tubo digestório para os capilares sanguíneos, né? Como eles serão absorvidos lá no intestino pelos capilares sanguíneos. Então vamos lá. Você sabe qual que é o caminho percorrido pelo alimento que nós ingerimos? O alimento ele muda de aspecto à medida que ele vai passando pelo sistema digestório. Ele provavelmente tem que mudar de aspecto, né, pessoal? O alimento que você ingeriu não vai ser o mesmo que você vai eliminar lá junto das fezes. Então, o caminho percorrido por esse alimento é o seguinte. Eu trouxe aqui uma imagem que tem todo o sistema digestório juntamente com as glândulas anexas a esse sistema. Então, o processo inicia-se aqui na boca, né? Com a trituração do alimento, a quebra mecânica do alimento através dos nossos dentes e também da língua, né? Que é uma musculatura que irá ajudar na movimentação desses alimentos. E aqui na boca, o alimento já recebe enzimas que são enviadas pelas glândulas. Nós temos as glândulas salivares parótida, que é essa que fica atrás aqui da faringe. Nós temos a glândula submandibular e também a sublingual, que fica abaixo da língua. Essas glândulas, elas lançam uma enzima chamada amilase, que vai começar a quebra do carboidrato. Então, sim, a digestão já começa na nossa boca, com a quebra do amido, né, de um carboidrato de forma geral. Então, a partir daqui da boca, a gente tem a formação do bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele vai ser então enviado para o esôfago, ele vai passar pela faringe, cair aqui no esôfago. Esôfago é esse tubo que mede cerca de 12 centímetros, que vai aqui da faringe até o estômago. Ele chega no estômago. O estômago é uma bolsa oca muscular que se expande. No estômago, o bolo alimentar é misturado com alguns sucos gástricos, né? A gente tem um pH ácido no estômago, não só para matar determinados micro-organismos, como bactérias e fungos, que a gente pode ingerir no alimento, mas também para transformar esse bolo alimentar em um quimo. Então, envolve ali digestões químicas que vão ocorrer no estômago. Após esse processo de quebra, né, uma mistura mecânica com química, esse quimo vai então descer para o intestino delgado, que é esse intestino fino, que tem um comprimento, né, que varia de 6 a 9 metros, mais ou menos. E no intestino delgado, na primeira porção dele, o alimento que estava no estômago, ele está ácido, porque o pH do ácido clorídrico que compõe, né, que é liberado no estômago, é um pH 3 mais ou menos. Isso é muito ácido, pessoal. Se chegasse no intestino, a parede do estômago está preparada para isso, mas a parede do intestino não está. Então, se chegasse aqui no intestino com essa acidez toda, o intestino, né, teria sua parede corroída por causa desse ácido. Então, o que acontece aqui no início do intestino delgado?
nós vamos ter a liberação de sucos que são produzidos pelo pâncreas. O pâncreas está logo aqui atrás do intestino grosso. Na imagem está aparecendo um amarelo aqui. O pâncreas libera o suco pancreático e o fígado libera a bile, né? Ele produz a bile que fica armazenada na vesícula biliar, que vai atuar como se fosse um detergente, quebrando as moléculas de gordura. E o pâncreas vai liberar o suco pancreático. Esse suco, gente, ele vai vir aqui no intestino delgado e diminuir a acidez do alimento que veio do estômago. Então, ele libera um bicarbonato de sódio que vai permitir com que o alimento não queime, né? Não tenha uma acidez tão grande na parede do intestino delgado, ok? E aí o alimento vai percorrer todo o intestino delgado, lembrando que é nessa porção que começa a se ter a absorção dos nutrientes. Aqui na boca quebrou o amido, aqui no estômago nós temos o início da quebra das proteínas e aqui no intestino delgado a gente tem o final da quebra das proteínas e também a quebra dos lipídios. Então a gordura, ela vai ser quebrada, né, aqui no intestino delgado por meio da ação das lipases. Isso graças aos sucos que são enviados ao intestino, sucos produzidos pelo próprio intestino e os sucos produzidos pelas glândulas anexas, que é o fígado e o pâncreas. Beleza. Então, aqui no intestino delgado, o alimento começa a ser absorvido, os nutrientes, vão ser absorvidos, esses nutrientes que foram todos quebrados em micronutrientes, são absorvidos, inclusive a água, e aí ele vai passar para o intestino grosso, que é um intestino, o nome já fala, né? Ele é mais grosso, onde ocorre a formação das fezes. Então, nós temos 3 regiões, a região do colo transverso, do colo ascendente, o transverso e o descendente. Então, as fezes vão começar a ser formadas aqui nessa região e vão ser eliminadas, armazenadas por um tempo aqui no reto e eliminadas pelo ânus. Então, o alimento que aqui sai é totalmente diferente do alimento que aqui entra. Aqui ele é bolo alimentar, passa para o estômago, ele vira quimo e aqui no intestino ele vira quilo. Sabe aquela famosa frase, depois que a gente come, vou ali fazer 1 quilo? Então, ela tem todo sentido, porque o alimento vira quilo quando chega aqui no intestino delgado, ok? Bom, então, essa é a composição do sistema digestório. Pessoal, eu trouxe um pequeno experimento que vocês podem fazer aí na casa de vocês para a gente poder materializar melhor como que é a passagem do alimento pelo nosso tubo digestório. Então, vem aqui comigo. São experimentos simples, mas que permitem um melhor entendimento dessa passagem, né, do alimento pelo tubo digestório. Então, vamos imaginar o seguinte. Essa bola aqui, ó, que está envolvida por uma sacolinha, é o alimento. Ele está sendo triturado pelos dentes, né? Então, uma ação mecânica e também enzimática, porque eu tenho as glândulas que irão liberar saliva, e nessa saliva contém enzima, que é a enzima amilase, que vai quebrar o carboidrato. Então, tô lá, ó, mastigando, triturei o alimento. Quanto mais a gente mastiga, melhor é para o alimento, né? Para o processo digestivo. Então, mastiguei, triturei todo esse alimento, ele vai então passar para o esôfago. Como que vai ser essa passagem? Eu trouxe aqui uma meia que vai exemplificar o tubo do esôfago. Então, é como se ele estivesse aqui, ó, nessa região, saindo da garganta, indo até o estômago. Esse esôfago vai permitir com que o alimento passe por ele. Ele é um tubo fino e o alimento vai passar da seguinte forma. Existem contrações que ocorrem, contrações involuntárias, que são chamadas de movimentos
peristálticos que irão permitir que o alimento consiga descer para o nosso estômago. Então, vejam bem, a gente tem o esôfago, ele é um tubo. À medida que o alimento vai passando, o processo digestivo vai ocorrendo. O tubo vai sofrendo contrações para permitir com que esse alimento desça até a região do estômago. Percebam o seguinte, aonde o alimento está, o esôfago se expande. A passagem dele, né, a parte de cima vai contrair e aqui também está contraído. E o alimento que está em um bolo alimentar, ele vai provocar uma expansão. Então, esse movimento peristáltico, né, que é a contração e o relaxamento dessa musculatura do tubo do esôfago, permite então que o alimento chegue até o nosso estômago. E aí o estômago, vou deixar esse esôfago aqui no cantinho, o nosso estômago, ele é como se fosse um balão. Esse balão, ele vai inflar, né? Ele vai expandir à medida que a gente se alimenta. Então, quando eu como, o estômago enche, expande, porque a parede dele é toda muscular e ele fica todo enrugadinho quando ele está contraído, quando ele está relaxado. À medida que o alimento entra dentro desse estômago, do balão, né? Ele vai, então, expandir e permitir com que muitos alimentos consigam ser digeridos ali, dentro desse órgão. Então, eu trouxe aqui, ó, um outro experimento, na qual vocês vão ver uma massa sendo formada. Vou deixar esse pão aqui, vou pegar um pedacinho de pão aqui e à medida que nós colocamos água, que é a saliva, esse alimento vai mudando de aspecto, ele vai formar um bolo, tá? Eu tô fazendo um movimento aqui como se fosse o meu dente, mastigando juntamente com a minha língua. Mastigou esse alimento, mudou toda a estrutura dele, vejam bem. Aqui eu tenho um bolo alimentar. Olha a diferença do bolo alimentar com o pão que tá aqui inteiro, pronto para comer. Aqui nós já temos uma massa muito regular. E aí, essa massa que vai passar pelo esôfago e chegar no estômago. Chegando no estômago, ela vai estar dentro de um balão, como eu disse para vocês, que é esse órgão oco, e aí vai ser ainda mais digerida. Eu vou colocar aqui dentro do saquinho. Vocês podem usar o balão como sendo o estômago para fazer esse experimento. Vou colocar um pouco mais de água, porque no estômago esse alimento vai receber mais água. E aí eu vou formar então o que nós chamamos de quimo. Ele é uma massa, né? Ainda assim é sólido, mas é um pouco mais pastoso. Acho que eu coloquei bastante água aqui. É até bom para mostrar para vocês que a gente não pode beber tanta água enquanto está se alimentando, né? Que senão fica líquido demais. Continua a quebra desse alimento lá no estômago. Então tá aqui, ó, esse saquinho é como se fosse o meu estômago. Quebrou, digeriu, ainda tem uns pedacinhos aqui do pão. Digeriu bastante, ele vai então para o intestino. Lá no intestino delgado, uma das primeiras funções, olha só o aspecto que ficou esse pão. É uma massa muito mais pastosa. Não sei se vai dar para ver direitinho, mas é uma massa muito mais pastosa quando chega no intestino delgado. No intestino delgado vai ocorrer o processo, né, de absorção. Então, deixa eu pegar aqui, ó, vou primeiro limpar minha mão, que ela tá um pouco úmida.
deixa eu pegar esse papel aqui e mostrar para vocês. Eu vou deixar ele sobre esse alimento, um pouquinho, para vocês verem como ocorre o processo de absorção da água e também dos nutrientes. Então, à medida que vai passando pelo intestino delgado, essa água que nós ingerimos vai sendo absorvida pelo intestino e utilizada pelo sistema digestório e também todos os demais sistemas, ok? Então, o processo digestivo termina lá no intestino grosso, quando nós temos, então, a formação do bolo fecal ou das fezes, beleza? Então, vamos só fechar aqui, ó. O movimento peristáltico, voltando para a nossa tela, o movimento peristáltico, como eu mostrei para vocês ali com o exemplo da meia, permite que o alimento passe por todo o tubo digestório. E esse movimento, gente, ele ocorre desde a boca até o intestino. Não é somente no esôfago que ele vai ocorrer. Ele vai fazer com que o alimento desça até o estômago. Então, movimento peristáltico é a contração dessas musculaturas, permitindo que o alimento chegue até o estômago. Bom, o estômago, como eu mostrei para vocês ali na forma de balão ou então do saco plástico, ele é um órgão oco. Olha aqui nessa imagem as dobradinhas que tem no estômago, para ele conseguir expandir ainda mais. Esse corpo dele é todo dobrado, permitindo uma maior expansão quando você ingere esses alimentos. Então, ele tem a região de fundo, corpo e também do piloro. E o intestino delgado se liga bem aqui, ok? Então, aqui no estômago, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. E por fim, a gente tem o intestino delgado. Como que o intestino funciona? O intestino delgado, ele vai apresentar também pregas, que vão permitir melhor a absorção dos alimentos, né? Uma superfície interna mais ampla. O quimo, que saiu lá do estômago, chegou aqui, vai receber o suco pancreático desse órgão aqui, que é o pâncreas, que vai diminuir a acidez e também digerir proteínas e lipídios, e vai receber a bile, que é o líquido que fica armazenado na vesícula biliar, que vai ser colocado, né, liberado aqui no intestino delgado. Essa bile vai quebrar a gordura, é como se fosse um detergente, ok? Então, ela vai quebrar todos os lipídios para que eles sejam absorvidos pelo organismo. E no intestino grosso vai ocorrer a absorção da água, assim, né, como dos sais minerais, tudo aquilo que não conseguiu ser absorvido lá no intestino delgado, termina de ser absorvido no intestino grosso. E temos, então, a formação das fezes. Olha como ela é formada. Primeiro vai formando bolinhos. Esses bolinhos, eles vão, então, sendo compressos, né, comprimidos, até a formação do bolo fecal, que vai conter todo o resto alimentar, assim como água também, que ela vai ser um pouco eliminada nas fezes durante o processo de eliminação, ok? Então, as fezes têm aqueles formatos de bolinha por causa desse formato do intestino grosso. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. As nossas referências estão nos slides, caso vocês queiram conferir. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente no Se Liga no Tira Dúvidas. Eu aguardo vocês lá. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a função do sistema digestório e dos nutrientes que passam por esse caminho. Aguardo vocês. Até lá. Tchau, tchau.